alunos dos sétimos anos. Vamos à nossa aula no remoto número 12, né? Hoje, mudando de assunto, a gente vai agora para o capítulo 3, né? E vamos trabalhar as ideias de reta, semirreta, segmento de reta e posições relativas entre retas, no caso, entre duas retas, tá? A habilidade é a 23 do sétimo ano. E os objetivos são identificar e reconhecer os elementos de uma reta, identificar semirreta e segmento de reta e também seus elementos, e reconhecer as posições relativas entre duas retas. O capítulo é o capítulo 3, retas e ângulos. Vamos começar por um ente geométrico muito importante e que não tem definição. Nós não temos definição para um ponto. Nós não conseguimos dizer quanto mede um ponto, tá? Então a gente só representa um ponto por algo desse tipo, né? Um pingo de uma caneta, né? Ou então um pingo de um lápis, toque de um lápis na folha, né? Marca um ponto. O furo com uma agulha marca um ponto. E todo ponto, ele é uma das coisas mais importantes na geometria, né? E todo ponto é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Aqui eu chamei esse ponto de ponto A. Por que o ponto é tão importante? Porque é a partir dele que nós conseguimos construir, por exemplo, uma reta. Vejam aqui a definição de reta. Reta é um ente geométrico formado por infinitos pontos. Então, uma reta ela é constituída, ela é um conjunto de infinitos pontos. Eu também posso chamar de conjunto de infinitos pontos, tá? Então a gente junta todos esses pontos e conseguimos formar uma reta. Então, por exemplo, nós temos aqui esses inúmeros pontos aqui que vocês conseguem ver. De todos eles, eu vou pegar aqui 2 pontos. Por que eu vou pegar 2 pontos aqui? Eu vou pegar os pontos e vou chamá-los de A e B. Por quê? Porque tem uma definição muito importante na geometria que diz o seguinte, ó. Por 2 pontos, e guardem isso aí, por favor. Por 2 pontos passam uma única reta. Então, vocês conseguem observar a relação entre pontos e reta? Só existe reta se houver pontos, tá certo? Então, com um ponto, se eu tiver um ponto apenas, não tem como eu ficar passando uma reta por ele. Eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Porque por 2 pontos, a gente consegue traçar uma reta. Tá certo? Que é o que vai acontecer agora. Então, eu peguei 2 pontos, A e B, de infinitos pontos que existem aqui. Né? Claro que não tem como representar um infinito. Mas a gente pega 2 e vamos agora traçar a reta que passe por esses 2 pontos. Agora, detalhe, vocês têm que entender e gravar essa regrinha aqui. Por 2 pontos, passam apenas uma única reta, tá? Então, observem aí, ó, pronto, criamos a reta, ok? Ela passou pelos 2 pontos, tá? Importante ressaltar, se uma reta é um ente geométrico ou conjunto de infinitos pontos, ela também vai ser infinita. Então, características de uma reta. Toda reta é infinita nos 2 sentidos. Nos 2 sentidos. Como assim sentidos, professor? Depende. Como ela aqui está na horizontal, nós temos 2 sentidos. Nós temos os sentidos AB, que é o que vai do A passando pelo B, e temos o sentido BA, que é aqui passando pelo B e passando pelo A, tá? Ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. São os 2 sentidos que nós temos aqui. Então, uma reta ela é infinita nesses 2 sentidos, tá certo? Ok? E ela também toda reta é ilimitada. O que quer dizer ilimitada? Ela não tem limite. Se ela não tem limite, quer dizer o quê? Quer dizer que ela nem tem começo, não tem começo e, consequentemente, não tem
fim. Então, toda reta nem tem começo e nem tem fim. Ela é ilimitada. E outra coisa importante, toda reta ela é representada por duas flechinhas nos dois sentidos dela, tá? No começo e no fim, digamos assim, né? Tá? Então, elas indicam que continua o comprimento delas. Essa reta eu dei o nome para ela de reta R. Ela recebeu um nome. E esse R, vocês podem observar que ele é uma letra minúscula. Outra característica de uma reta. Toda reta é nomeada, ela é nomeada com letras minúsculas do nosso alfabeto. Tá certo? Letras minúsculas do nosso alfabeto. Esse aqui é C de com letras minúsculas do alfabeto. Outra coisa importante. Se eu quiser descrever essa reta, eu posso fazê-la de duas maneiras. Posso fazer reta AB e reta BA, dependendo do sentido que eu escolher. Agora é importante ressaltar que a representação tem que ter essa barra com as duas flechas, uma em cada lado, para dizer que representa reta. Tem que ter as duas setinhas, um do lado e outra do outro, para dizer que é reta. Se não tiver, não é sinônimo de reta. Bom, vamos agora para um outro ente, que é a semirreta. E a semirreta ela é parte de uma reta, tá? Ela é um pedaço da reta. Vamos ver a definição de semirreta. Semirreta, olha aí, ó, é uma parte da reta com o que, ó, que tem origem. Toda semirreta tem que ter origem, ou seja, o que quer dizer essa origem? Começo. Porém, a semirreta não tem fim. Então, ela tem um começo, mas não tem um fim. Ela começa, mas não termina. Vamos ver aqui uma forma de representar. De novo, vamos começar com os pontos, né? Então, temos aqui o ponto, vou chamar o ponto O de origem, tá? De começo, ó. Aqui eu chamei de ponto O de origem, tá certo? E aqui vou chamar de ponto B. E por dois pontos nós traçamos uma reta, lembra disso? Então eu posso traçar uma reta. Só que eu parti essa reta do ponto O. Começou aqui, teve origem aqui. Teve origem no ponto O. Lembra que eu disse que a setinha indica infinidade? Que continua a crescer nesse sentido? Então aqui ela não tem flechinha, então aqui ela começa e não tem fim. Então essa aqui é uma semirreta. Ela tem um começo, que é uma origem, e não tem fim. Ela é infinita no outro sentido. A gente indica essa semirreta, que eu também represento por uma letra minúscula, o nome dela, né? Pode ser R, S, o que seja. Nós representamos uma semirreta através dessa simbologia. OB, por quê? Porque começa no O e passa pelo B. Olha aqui como é que ficou o desenhozinho da barra em cima. Ó. Não tem nada aqui para dizer que começa aqui, né? No caso, ela começa aqui e é infinita nesse sentido. Infinita para a direita, tá? A flechinha aqui indica que continua, que é infinita. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de semirreta. E o segmento de reta? Segmento de reta, gente, ele é muito importante, tá? Segmento de reta, pela definição, é toda parte da reta. Qualquer parte da reta é um segmento, mas qualquer parte de quem, professor? Aliás, qualquer parte da reta, desde que possua começo e também fim. Então, todo segmento de reta tem o começo e tem o fim. Se tem começo e tem fim, a gente pode medir. Na semirreta eu não posso medir o tamanho dela. A reta eu não consigo medir, que ela é infinita nos dois sentidos. A semirreta eu não consigo medi-la, porque ela só tem começo, mas não tem fim. Agora, o segmento de reta, a gente pode pegar uma régua e fazer a medida dele, porque ele tem começo e tem fim. E outro detalhe do segmento de reta é que ele é limitado. O que quer dizer limitado? É justamente ter começo e ter fim. E ele é limitado pelos seus pontos. Limitados pelos pontos. Tá até aqui seus dois pontos.
tá? Limitado pelos seus 2 pontos, ou por seus 2 pontos, né? Então, vamos observar aqui. De novo, nós temos 2 pontos. Vou chamar esse ponto de A, o primeiro ponto, e o outro de B. Olha aí, o limite. Eles são os limites. A palavra limitado ou limite também pode ser representada pela palavra extremidades. Então, nós temos aqui duas extremidades. A extremidade A e a extremidade B. Tá? Duas extremidades aí a gente pode ter. Tá certo? Então, vamos agora traçar o nosso segmento de reta. O que é o segmento de reta? É o pedaço de uma reta que tem começo e fim e, consequentemente, poderá ser medido. Tá? Então, está aí o nosso segmento de reta, gente. Ok? Aqui eu tenho duas maneiras de representá-lo. Pode ser representado AB. Por que ele é AB? Olha aqui onde é que ele começa. Ele vai começar aqui do lado esquerdo. Ó. Começou no A, terminou no B. AB. Ou ele pode começar no B e terminar no A. Observem aí, ó. Começou no B e terminou no A. Isso aqui é o BA. Então, tem duas maneiras de representar esse segmento. Ou AB, se ele começar no A e terminar no B, olha aí, começar e terminar. Ou BA, se ele começar no B e terminar no A. Outro detalhe, olha aqui a barrazinha em cima. Nem apareceu flecha de jeito nenhum. Claro, porque ela tem começo, tem fim. Começo e fim. Tá certo? É só uma barrazinha em cima. Olha por que eu falei que é tão importante a ideia de segmento. Porque eles têm uma associação com os polígonos. Segmento e polígono estão associados, estão relacionados. Tá? Como é que eles se relacionam? Observe aqui. Né? Eles são tão interligados, meus amigos e minhas amigas, que a definição de polígono está associada à definição aos segmentos. Polígono é uma figura geométrica plana formada por segmentos. É uma figura geométrica fechada também, lógico, ela é fechada, formada por segmentos. Olha aí. Então, observe aqui nas imagens que vão aparecer agora. Aqui é um segmento. Por que ele é um segmento? Porque ele tem o começo no ponto A e o final no ponto B. Vamos traçar outro segmento. Agora, esse segmento ele está na direção horizontal. Vamos traçar agora um segmento vertical. Muito bem, isso aqui é vertical. Agora eu vou marcar o ponto C. Até agora nada de importante. Vamos traçar agora aqui o segmento, outro segmento também horizontal. Vou chamar esse ponto, esse pontinho aqui, chamá-lo de ponto D. Deixa eu botar aqui os pontinhos, né? Ponto D. E vamos ligar esse outro segmento vertical até A. Olha aí, que polígono, ou seja, que figura geométrica plana, fechada, que é formada por esses 4 segmentos. Qual foi a figura aí? O nosso queridíssimo quadrado. E quem são os segmentos que formam esse quadrado, professor? AB, se é segmento, ó, só a barra em cima. Depois, esse na vertical, BC. Esse aqui de baixo, CD. E esse último na vertical, DA. Começou no D e terminou no A. Pronto. Esse quadrado é formado por esses 4 segmentos. Tá? Por que é segmento? Porque tem começo e fim. Vamos formar um outro polígono aqui. Chamar esse ponto de A e esse aqui de B, de cima. Né? Ponto A, ponto B. Vamos traçar um outro segmento ligando o ponto B até o ponto C. E agora vamos fechar aqui ligando um outro segmento de C até A. Que polígono é esse? Triângulo. Olha aí a importância. Um triângulo que foi formado por 3 segmentos. Quais foram esses segmentos? Primeiro, AB. É só a barrinha sem setas. Depois, depois BC. Depois CA. Ok? Exemplo, classifique cada item abaixo em reta, semirreta ou segmento de reta. Vamos lá. O item A, olha aí, gente, ó, não tem começo nem tem fim. Tem as duas flechinhas, é reta.
É infinito nos dois sentidos. Letra B. Ó, pontinho começando, pontinho terminando. Não é flechinha, é pontinho. Então, isso aqui é o segmento MN. Segmento. Tá bom? Segmento. Isso aqui é a reta R. O nome dela, reta R. Próximo. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos uma semirreta. Que é a semirreta? Tem começo no ponto R e é infinita no sentido esquerda para a direita. Então, isso aqui é uma semirreta. Como é que a gente representa a semirreta? Vamos escolher a semirreta RO, tá? Fica assim, ó. RO, como é que é o símbolozinho em cima? Aqui a reta não tem nomes, né? Deixa eu chamar isso aqui de A e B só para a gente marcar aqui, né? Tivéssemos os pontos A e B aqui. Só para a gente representar. Essa reta representaria assim. AB, flechinha de um lado, flechinha do outro. Reta AB. Aqui semirreta RO. Mas podia ser outros. Podia ser semirreta RM, RN, tá? E dentro dessa semirreta tem vários segmentos, ó. Tem um segmento MN, tem um segmento NO, enfim, e outros mais. Letra D é outra semirreta, porque tem a origem no B e é infinita nesse sentido. Semirreta. E o segmento O, aliás, a letra E é um segmento, tem começo no A e fim no D. Eu posso representar por AD ou, se eu começar no D e terminar no A, DA. Isso aqui também eu poderia representar por NM, né? Começando no N e terminando no M, tá? Tá aí a classificação deles. Posições relativas entre duas retas. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que duas retas podem assumir, ou mais retas, né? Dependendo do jeito que elas aparecem, elas podem assumir, podem ter alguns tipos de posições que a gente precisa saber, tá? Precisa entender sobre isso um pouco. Então, essas posições entre duas retas podem ser, primeira, paralelas. Duas retas podem ser paralelas. E quando é que duas retas são paralelas? Vamos para a definição. Simples. Quando essas retas não têm ponto em comum. Resumidamente, quando elas não se tocam. Quando ela fala aqui, quando não tem ponto em comum, quer dizer o quê? As retas não se tocam. E quando ele fala aqui em reta, a gente pode entender também como posso também representar por semirreta, pode ser também semirretas paralelas, como também pode ser segmentos de reta, tá bom? Não é só reta, não, pode ser também segmento. Então, quando não tem ponto em comum, quando não se tocam, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui a reta R. Para ela não se tocar, tem que ser assim. Reta S. Pronto, elas não estão se tocando. Elas não têm ponto em comum, elas não se tocam. Uma outra observação importante é que a distância entre esses dois pontos, feito nas duas retas, ó, a distância entre eles, nesse ponto aqui, é a mesma em toda a extensão dessas duas retas, meus amigos. Vou fazer um pontinho amarelo aqui, ó. É a mesma distância, é outra característica importante de duas retas, duas retas ou dois segmentos paralelos. A distância entre eles, entre a reta R e a reta S, é sempre a mesma. Ou seja, quando duas retas são paralelas, além de não se tocarem, a distância entre elas é sempre igual, tá? Tá aqui um outro exemplo, só que aqui elas estão inclinadas ou oblíquas, tá certo? Também são paralelas. A distância entre elas aqui, ó, entre esse ponto e este, é a mesma que entre este ponto e este aqui, que é a mesma entre este ponto e este aqui, enfim, é a mesma distância. E outras não se tocam, não tem ponto em comum, então são chamadas paralelas. Gente, o símbolo de reta paralela são duas barras inclinadas. Ó. Então, aqui, como é que eu represento simbolicamente falando? Ó, a reta R é paralela à reta S. Olha, duas barras. Mesmo jeito aqui. A reta T
é paralela à reta U. Ó, duas barras paralelas, estão vendo? Duas barras paralelas. Retas concorrentes. Aqui eu abro um parênteses muito especial para a palavra concorrente, tá? Essa é a palavra que vocês têm que estar atentos aqui, concorrente. Porque tanto esta lâmina que eu vou apresentar agora, quanto a próxima lâmina, ambas possuem a palavra concorrente. O que vai mudar é a última palavra, que aqui vocês estão vendo que é oblíquas, tá? Vamos entender o que são retas concorrentes oblíquas. Mas a ideia, principalmente a ideia aqui é concorrente, tá certo? Vamos lá. Quando é que duas retas são concorrentes? Essa definição aqui é de retas concorrentes, tá bom? Eu vou colocar aqui a palavra oblíqua em parênteses, porque para a gente não confundir com a ideia do que eu quero apresentar para vocês, tá? Essa definição que está aqui embaixo é a definição de retas concorrentes. Bom, essa é a definição de retas concorrentes, tá? Então, quando é que duas retas são concorrentes? Leiam aí, né, na casa de vocês. Duas retas são ditas concorrentes quando elas duas têm apenas, somente um ponto em comum. Ou seja, quando elas se tocam. Na matemática, nós chamamos a palavra interceptam. Quando se interceptam. É isso que quer dizer concorrentes. Quando duas retas se interceptam, elas se cortam, elas se tocam em apenas um ponto. Um ponto. Exemplo. Temos aqui uma reta R. Temos aqui uma reta na cor vermelha que eu chamei de S. Olha aí, ó, elas estão se tocando, não estão, gente? As paralelas não se tocam, as concorrentes se tocam. Se tocam onde? Bem aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui. Então, elas são retas concorrentes. Por que elas são oblíquas? Agora chegou a hora de definir a palavra oblíqua. Porque oblíquo quer dizer inclinado. De forma prática, oblíquo significa inclinado. Então, elas estão inclinadas. Porque o que seria diferente de inclinado? Ou em pé ou deitado. Tá certo? Deitado e em pé são diferentes de inclinado. Elas aqui estão inclinadas. Por isso que elas são ditas oblíquas. Mas por que elas são concorrentes? Porque elas têm um ponto em comum. Ou seja, elas se tocam em um ponto apenas. Está aqui um outro exemplo. Reta é U. Se tocou, né? Está se tocando aqui nesse único ponto com a reta T. Então, elas são concorrentes. Por que são oblíquas? Porque elas estão inclinadas. Então, elas só se interceptam, só se tocam em um ponto. São tudo palavras sinônimas. Interceptam, se tocam, se cruzam, tá? Em um único ponto, então, são retas concorrentes. Nas retas concorrentes, eu represento da seguinte maneira, ó. A reta é R, um X. Olha aqui, por quê? Porque se toca nesse ponto, ó. Paralela a S. Aqui, reta T, desculpa, concorrente, né? Reta T concorrente oblíqua com a reta U. Outro exemplo de retas, olha aí que eu falei para vocês, concorrentes. Quando é que elas são concorrentes? Quando se tocam em um único ponto. Aí elas são concorrentes. Tá? E por que elas são perpendiculares? Isso é muito importante. Pense numa palavrinha que aparece milhares de vezes aí durante a sua vida escolar. Perpendicular. Então vamos ver quando é que elas são concorrentes perpendiculares. Quando a intersecção, ou seja, quando o toque entre elas, entre as retas, forma ângulos de 90 graus.
que são chamados de ângulos retos. Ângulo reto quer dizer o ângulo que mede 90 graus. Todo ângulo que mede 90 graus é chamado ângulo reto. Por que elas são concorrentes? Vamos ver aqui. Temos aqui uma reta R, temos aqui uma reta S. São concorrentes por quê? Porque elas se tocam em um único ponto. Por isso que elas são concorrentes, porque elas se tocam em um ponto. E por que elas são perpendiculares? Porque após se tocarem, formaram ângulos retos. Olha aqui, esse quadrinho aqui é o símbolo de ângulo reto. Ou seja, cada ângulo desse aqui mede 90 graus. Cada ângulo deste é 90 graus. Se a gente somar 90, se a gente multiplicar 90 vezes 4, 360 graus ao todo, né, que é o giro completo. Outro exemplo, temos aqui uma reta T e ela vai interceptar uma reta U. Quando elas se cruzaram, quando elas se tocaram, indicou que elas são retas concorrentes, porque elas se tocaram neste ponto, em um único ponto, retas concorrentes. Como é que eu classifico elas? Em concorrentes perpendiculares, porque quando elas se interceptaram, formaram-se quatro ângulos retos, cada um medindo 90 graus. E é isso que quer dizer retas concorrentes perpendiculares, quando, ao se tocarem, formam um ângulo de 90 graus. Quando elas são perpendiculares, olha como é que fica aí. Reta R é perpendicular à reta S. Mesmo jeito aqui também. A reta T é perpendicular à reta U. É como se fosse uma letra T maiúscula de cabeça para baixo, tá? Que aqui é horrível escrever com essa canetinha que eu tô. Tá certo? Como se fosse um T virado. Vamos lá. Então, quem são as paralelas, né? Vamos lá. Paralela R é paralela a S. Então, R paralela a S. Pronto, só tem essas retas paralelas. Concorrentes oblíquas, a gente tem várias aqui, Quem são as concorrentes oblíquas? X é oblíquo com S. X, como é que é o símbolo de oblíquo? Vou pegar o mesmo X, né? Esquisito, né? X é oblíquo com S. O mesmo X. Vou enfeitar ele aqui para ficar diferente. X é oblíquo, com quem? Com R. Por que eles são oblíquos? Porque tem um ponto de interseção. Tanto R quanto S estão inclinadas. Por que R é paralela a S? Porque R está aqui, S está aqui. Elas não têm ponto em comum, só essas duas aqui. E elas têm a mesma distância entre um e outro. Entre uma e outra. Sempre a mesma distância, né? Tá? Por isso que elas são paralelas. E tem mais alguma reta concorrente? Tem sim. Vamos ver aqui. Concorrente oblíqua, né? Concorrente oblíqua tem o Y com a reta R. Tem um ponto de interseção aqui. Y concorrente com a reta R. E a Y também com a reta S. Também tem um ponto de interseção. Y concorrente oblíqua com a reta S. Para finalizar, vamos procurar agora as perpendiculares, concorrentes perpendiculares. Tem sim, A reta X, ela é perpendicular com a reta Y. Olha aqui, ela é concorrente porque tem um ponto de encontro. Por que ela é perpendicular? Porque forma ângulos de 90 graus. Ok? Então, X, como é que é o perpendicular? É a letra T, cabeça para baixo, né? Letra T maiúsculo, perpendicular a Y. Então, aqui são retas concorrentes perpendiculares. Essas quatro aqui, essas quatro retas, né? São concorrentes oblíquas. Ou seja, por que são oblíquas? Porque são inclinadas, né? E essa daqui são paralelas. As únicas paralelas são R com S, tá? Gente,
continue se cuidando, tá aí as dicas, né, de combate à Covid nas nossas casas. E obrigado pela atenção. Espero que tenha todos entendido a nossa matéria de hoje. Um abraço a todos, até mais.